Fala galera, beleza? Eis-me aqui, professor Samachou na área. Então, por favor, prestando atenção, porque nós vamos trabalhar hoje sobre a chamada hipótese endossimbiótica. Show de bola? Lembrando que tem a ver aí uma relação com a origem da vida, evolução, citologia. Então, alguns pontos vocês deveriam, por favor, prestar atenção e conectar as informações. Show de bola? E lembrando, antes de mais nada, por favor, se inscreva, deixa o seu like, compartilha e acompanhe nossos vídeos. Muito obrigado, beleza? Vamos lá, show de bola. Bom, galera, para começar então, gostaria que vocês prestassem atenção num detalhe. Nós vamos falar sobre a hipótese endossimbiótica. Hipótese é algo de forma bem simples, que existe ali uma explicação, mas eu não tenho como provar. Tudo bem? Então não dá para ser definitivo. Agora, quando se trata de endossimbiótica ou endossimbiótica, existe aqui uma explicação, tudo bem, que eu vou mostrar para vocês, mas a princípio eu quero que vocês observem e lembrem. Para quem assistiu o filme do Venom, lembre que existe uma relação entre o Brock e o Venom. Tudo bem? O Venom é um alienígena, Brock, um humano, e os dois vivem um no corpo do outro. Então isso se chama ali uma simbiose. Agora, por que no caso deles é simbiose? Porque é uma relação ecológica harmônica entre um corpo vive junto com o outro, no caso deles endo, ou seja, de forma interna, dentro, ok? Mas que um depende do outro. Tanto é que a ideia lá é muito bem organizada. Por exemplo, o Brock ele se arrebentou todo de uma vez e se não fosse o Venom, ele estava lascado. Ou seja, ele poderia ter morrido, se eu não me engano, de câncer. Ok? E o Venom ele precisa de um hospedeiro forte para poder se manter no ambiente, que é o planeta Terra. Tranquilo? E para fazer uma comparação ainda, lembra que o Venom tentou outros hospedeiros, mas ele não se adaptou, ou seja, os hospedeiros acabavam morrendo porque o Venom era muito forte para esse hospedeiro. Show de bola? Então aqui ó, um exemplo bem simples para vocês lembrarem da ideia do Venom e do Brock. Agora, na hipótese endossimbiótica, que é o nosso conteúdo de hoje, de agora no caso, eu quero que vocês observem o seguinte. Hipoteticamente falando, ok, existiu aqui, vou colocar de forma bem simples, uma célula ou um organismo bem primitivo que apresentava um material genético todo espalhado, ok, dentro do seu citoplasma. Tranquilo. Bom, para esse organismo, nós passamos a chamar de organismo procarionte. Eu vou tentar simplificar a letra aqui, mas eu vou falando e qualquer coisa você repete o vídeo, volta um pouquinho e assiste de novo, ok? Então assim, ó, hipoteticamente existiu ali uma célula lá nos primórdios da vida e ela apresentava um material genético interno, tudo bem? Essa célula foi chamada de célula procarionte, ok. Continuando a ideia da hipótese, essa célula, num futuro mais à frente, ela acabou desenvolvendo uma estrutura diferenciada, ou seja, ela se ampliou e a membrana plasmática começou a se inserir. Bom, inserir é o ponto de dizer que ela invaginou. Então, guarda bem essa palavra que é a invaginação. Primeiro ponto que você não pode esquecer em prova, para quem vai fazer prova de primeiro ano, segundo ano, prova de vestibular seriado, quando aparece a ideia de endossimbiose, o primeiro ponto que você deve lembrar é a chamada invaginação. Invaginação, ok? É quando você observa que a membrana plasmática ela se insere para dentro do citoplasma, gerando a formação de novas estruturas que eu vou falar em outro momento, em outra aula, ok? Então aqui você tem o desenvolvimento dessa organela e dessa estrutura, que essa aqui é importante falar, que é a carioteca, ok? Carioteca ou membrana nuclear ou cariomembrana. E conclusão,
é que nesse caso aqui, ó, o material genético ele ficou mais organizado dentro de um invólucro, dentro de uma embalagem, tudo bem? Ou seja, ele tá mais protegido porque ele está dentro de uma estrutura muito mais organizada, beleza? Então, a princípio, lembrando, o que era uma célula procarionte passou a ser agora uma célula eucarionte, ok? Beleza. Hipoteticamente, essa célula eucarionte, ela foi se desenvolvendo e no futuro, mais à frente, ela se deparou, deixa eu fazer aqui diferente. Ela se deparou com uma estrutura que nós vamos conhecer, vou colocar assim, ó. Ok? Essa estrutura vocês já devem ter ouvido falar, tudo bem? Que é justamente o que nós vamos chamar hoje de mitocôndrias, ok? As mitocôndrias. Eita, que a letra tá ridícula. Deixa eu fazer de novo, ok? Então aqui nós temos as mitocôndria ou um ancestral do que nós chamamos de mitocôndria. Bom, o que tem de tão interessante no caso da mitocôndria que vocês devem observar? A mitocôndria hoje ela é considerada uma organela citoplasmática que apresenta de importante a sua produção. Vamos começar assim. Primeira coisa, ela apresenta DNA próprio. Tudo bem? Segundo ponto, ela consegue fazer autoduplicação. Significa que ela se replica, ela se reproduz. Ok? Por último, ela também desenvolve matéria orgânica, mas nesse caso aqui, ó, só a produção de proteína. Então fica bem claro aí para vocês. Beleza? E não podemos esquecer que com tudo isso nós temos aqui a formação também do nosso famoso ATP, que é o que nós queremos, energia. Show de bola. Então, o que acontece? Acontece agora que essa célula, que era eucarionte, ela desenvolveu aqui a ideia, ou no caso, se agregou junto a essa célula bem simples, que nós vamos considerar também como um procarionte, só que ela tinha aqui umas características interessantes, ok? Então, nesse caso aqui, ó, posteriormente, o que aconteceu? O que era uma célula eucarionte, deixa eu ampliar aqui agora a brincadeira e mudar. O que era apenas uma célula eucarionte se agregou à mitocôndria e vai passar a ser agora uma célula diferenciada, só que com a estrutura do que nós chamamos de mitocôndria dentro, ok? Então a mitocôndria agora ela foi inserida nessa célula, ou no caso, a própria célula pegou, a célula eucarionte, pegou essa estrutura que estava do lado de fora e colocou para dentro. Nesse caso, existe um segundo processo que você não pode esquecer, que é justamente aqui o processo, vou colocar para cá, rapidinho, de incorporação. Incorporação. Ok? Então, por favor, primeiro processo que você não pode esquecer, a invaginação. Segundo processo que você também não pode esquecer é a incorporação. Ou seja, a própria membrana, a própria célula eucarionte, que com o passar do tempo ela poderia pegar, englobar essa possível bactéria e digeri-la para gerar energia, ela percebeu o seguinte: opa, aqui eu tenho energia. Opa, então eu vou te dar casa, comida, roupa lavada e você vai produzir energia para mim. Então eu sempre brinco dizendo que é o primeiro casamento da história. Tudo bem? Então, para isso ocorrer, houve ali um processo de incorporação. Por favor, não esqueça. Beleza, agora continuando a nossa historinha, nós temos que observar o seguinte: essa célula que agora tem a mitocôndria dentro, ela não é apenas agora eucarionte, mas a primeira célula que nós vamos chamar de eucarionte animal, ok? Então aqui nós temos a primeira célula eucarionte animal. E
Diga-se de passagem, essa célula eucarionte animal, hipoteticamente falando, ela teria se deparado, tudo bem, com um outro tipo de célula primitiva, ou seja, um outro tipo de bactéria que existia ali naquele momento. Ou no futuro mais distante, ela acabou se deparando ali com isso aqui, ó. Deixa eu colocar primeiro aqui para vocês, que seria a ideia de uma organela que nós conhecemos hoje em dia como plastos. Então, os plastos são aquelas organelas que existem dentro de células vegetais. Ah, um detalhe importante, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vocês estão vendo que eu estou apontando aqui para uma célula, eu estou desconsiderando, tudo bem, se é célula animal ou se é vegetal, porque eu estou explicando a ideia inicial, tudo bem? Então, por favor, lembrando, o que era célula eucarionte animal, ok, se deparou agora com uma possível bactéria, ou seja, uma célula bem primitiva, que também era especial, tudo bem? Nesse caso, essa célula primitiva, ela é conhecida como plasto. Lembrando, professor, é o cloroplasto? Não, estou falando de plasto num contexto geral, porque existe uma classificação de plastos, como cloroplasto, amiloplasto, xantoplasto, eritroplasto, uma porrada de plasto. Então, o nome básico é plasto. Agora, qual pigmentação ele vai apresentar, o que ele vai produzir, o que ele vai fazer, aí já é uma outra situação. Mas, a princípio, lembra, por favor, os plastos, ok? E no caso dos plastos, o que ele tem de tão importante? Olha lá, assim como as mitocôndrias, você não pode esquecer, os plastos também apresentam DNA próprio. Isso faz com que eles possam realizar autoduplicação, ou seja, eles se reproduzem independente da célula onde eles se apresentem. Tudo bem? Então, DNA próprio, autoduplicação. Eles também vão produzir princípio, né? ATP, ok? E também vão produzir a chamada matéria orgânica. Então, vou fazer aqui uma observação em relação às duas, fazendo comparação, tá? Vou diminuir aqui, prestando atenção aqui, ó. Eu falei para vocês que a célula, no caso da mitocôndria, observem, no caso da mitocôndria, ela tem DNA próprio, ok? Faz autoduplicação, produz proteína, só que essa proteína, observa, ela produz para ela mesma. Já no caso do ATP, ele vai produzir, a mitocôndria ela vai produzir para a célula, ok? Por isso que ela foi agregada. Isso é uma observação bem importante de ser feito. Por favor, não esqueça. No caso do plasto, de novo, ó, o plasto ele também vai apresentar aqui, ó, DNA próprio, ele também vai realizar autoduplicação, ele também produz o ATP, que isso é importante, só que lembrando, o ATP ele está produzindo para si, ou seja, para ele mesmo. E a matéria orgânica, agora que vem o detalhe, a matéria orgânica que está sendo produzida aqui é para a célula. E daí, professor, por que o senhor está fazendo essa comparação? Veja só, quando eu falei sobre uma célula eucarionte animal, quando eu citei a ideia que, olha, ela se tornou uma célula eucarionte animal, é porque a célula eucarionte estava precisando de uma forma de produção de energia que fosse mais eficiente. A mitocôndria ela gerou essa possibilidade. Tanto que a gente diz que a mitocôndria ela é uma usina energética. Beleza. Só que com a evolução ou com o desenvolvimento de algumas células, quando essa célula eucarionte agregou, ou no caso, também, deixando bem claro aqui, ó, também fez uma incorporação dessa célula eucarionte em relação ao plasto, também disse assim, né? Te dou casa, comida, roupa lavada e agora você vai produzir comida para mim. Por quê? Porque essa matéria orgânica, ela é nada mais, nada menos do que comida. Ou seja, essa célula eucarionte,
Vou colocar aqui essa célula eucarionte, agregando com o plasto, passou a ser agora, olha lá, hein? Passou a ser agora o que nós vamos conhecer como célula vegetal. Então aqui, ó, material genético, certo? Aqui a mitocôndria, porque ela também vai apresentar mitocôndria, e nesse caso agora, olha lá, o plasto, apresentando todas as estruturas bem básicas. Tá, e daí? Voltando ao raciocínio anterior, né? Aqui também houve um processo de incorporação e surgiu o que nós conhecemos como célula eucarionte vegetal. Ok? Célula eucarionte vegetal. Me perdoe a caligrafia porque é difícil escrever com essa canetinha, mas graças a Deus por isso. Vamos lá. Então, voltando ao raciocínio. Quando houve a incorporação da célula eucarionte, da mitocôndria pela célula eucarionte, você desenvolveu ali a ideia de célula eucarionte animal, ou seja, a produção de ATP sempre para essa célula, uma produção mais rápida e eficiente. Mas quando você observa que aqui tem o plasto dentro da célula eucarionte, significa que nesse caso aqui a produção mais importante é a de matéria orgânica. Por que eu estou falando isso? Porque elas geraram ou elas desenvolveram o que nós vamos conhecer hoje em dia como plantas. Tudo bem? Plantas, algas azuis. Então, por favor, fica a dica aí para vocês sobre a chamada hipótese endossimbiótica. Tudo bem? Tudo começou onde? Só recapitulando. Começou aqui, ó, nos procariontes, desenvolveu para os eucariontes. O que era eucarionte? Sofreu tanto invaginação quanto incorporação, gerando aqui uma célula eucarionte animal. E por último, desenvolvendo aqui a chamada célula eucarionte vegetal. Tranquilo? Beleza. Fechou por aqui? Não. Eu quero que vocês observem agora o seguinte. Questão de prova. Vou tentar colocar bem aqui embaixo para ver se ajuda. O detalhe importante, eu falei sobre o DNA, sobre a duplicação, produção de ATP e, no caso, produção de matéria orgânica. Beleza? Antigamente se falava muito sobre o processo de invaginação e sobre o processo de incorporação. Isso era muito perguntado nas questões de prova. Só que isso já está batido demais. O que hoje em dia é possível aparecer na prova de vocês? Bom, o que é mais comum aparecer agora é a relação de perguntar como é que eu provo ou como eu posso afirmar, já que é uma hipótese, né? Como eu posso afirmar que mitocôndrias e plastos eles já estiveram do lado de fora, ou seja, por que eles foram incorporados pela célula eucarionte? Simples, você não pode esquecer que a ideia de incorporação, vou colocar aqui, ó, a ideia de incorporação, ela parte do princípio de que essas organelas, que hoje nós chamamos de organelas, elas apresentam justamente o que? O DNA próprio. E, lembrando, elas conseguem fazer autoduplicação. Traduzindo, e muitas vezes você observa na mitocôndria, na célula vegetal, que elas conseguem se reproduzir, mas isso não necessariamente mexe no número de mitocôndrias ou de plastos que existe na célula. Por quê? Porque isso é uma necessidade que vai transparecer da célula para elas e elas vão fazer autoduplicação caso elas tenham esse entendimento, caso seja necessário. Então, por favor, novamente, como eu posso afirmar que houve uma incorporação dessas organelas em relação à célula eucarionte? Simples, porque elas apresentam, de novo, porque elas apresentam DNA próprio e realizam a autoduplicação. Isso é comum aparecer nas provas de hoje em dia. Por favor, atente.
Recapitulando, primeiro processo que você não pode esquecer: invaginação da membrana plasmática para o desenvolvimento de estruturas internas, principalmente a carioteca. Segundo, a incorporação de estruturas externas para dentro do corpo da célula para gerar novas funções, ou no caso, gerar as organelas citoplasmáticas, mitocôndrias e os plastos, ok? Terceira, como eu posso afirmar que elas sofreram incorporação? Simples, essas organelas apresentam DNA próprio e conseguem realizar autoduplicação. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido. Ok, vamos lá. Guarda bem as informações, qualquer coisa volta e recapitula as informações, beleza? Espero que eu tenha ajudado bastante. Tá aqui, ó, tô fazendo uma adaptação, fazendo os desenhos, qualquer coisa, sobe, desce, verifica, analisa de novo as informações, só não esquece de assistir a aula e, por favor, diga-se de passagem, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilha com os amigos e manda um abraço, beleza? Show de bola, galera, muito obrigado e até outra hora.